E agora? Boa noite, Sarita. Boa noite, telespectadores. Boa noite, amantes do vinho. Nesta noite nós estaremos iniciando o nosso trabalho dentro do programa Decor House e vamos começar pelo início. Vamos começar falando a respeito da aprovação do vinho quando estamos em restaurantes ou em qualquer estabelecimento onde está sendo servido o vinho acompanhando a comida. A maioria dos nossos consumidores já passou por essa situação. É aquele momento em que o garçom ou o maître de um estabelecimento vem e coloca um pouquinho de vinho no teu copo e também coloca uma rolha à sua disposição. E como que nós devemos nos comportar nesse momento e o que significa isto? Isto tem um significado bastante antigo. Na realidade, a aprovação do vinho começou no século XVIII na França, quando alguns donos de estabelecimentos começaram a fraudar os grandes vinhos e fraudar os grandes vinhos, reenchendo as garrafas para vendê-la depois aos consumidores. A partir daí, foi estabelecido como legislação que todo vinho deve ser aberto na frente do consumidor. E a rolha, ela vem acompanhada do vinho para que nós façamos a análise dela, para saber um pouco da história daquele vinho. Uma rolha correta, ela tem que estar com a parte superior dela mais fina do que a parte que estava em contato com o vinho. As laterais devem ser totalmente limpas. Somente pode estar manchado de vinho a parte superior. Esta é uma rolha correta. Uma rolha que contenha manchas na sua lateral, ela nos conta um pouco da história desse vinho. Em algum momento da vida dele, esse vinho ele foi guardado de pé. E quando ele foi guardado de pé, a rolha perdeu a turgência e quando se deitou novamente a garrafa, o vinho infiltrou pelas suas laterais. Eu posso recusar um vinho porque a rolha está até a metade dela manchada? Não, eu não posso recusar um vinho por isso. Por quê? Porque a parte superior me garante que o vinho não foi oxidado. Mas uma coisa eu tenho, de certeza, este vinho sofreu ao longo da vida dele. Agora, se a rolha que for entregue, ela estiver manchada em toda a sua extensão, significa o quê? Se o vinho manchou toda a lateral da rolha, é muito provável que o oxigênio também tenha entrado. E o oxigênio é o maior inimigo do vinho. Ele vai acabar oxidando e nós vamos perder aquele vinho por um processo que é o processo de oxidação. A partir de amanhã, nós estaremos mostrando para vocês a segunda etapa da aprovação do vinho. Este momento em que você recebe um pouquinho na taça e recebe uma rolha, é o momento em que você vai dizer à pessoa que está te servindo se o vinho está bom ou se não está bom para ser consumido. Nunca se você gostou ou se você não gostou do vinho. Se você comprou o vinho e ele não tiver os defeitos que nós vamos ver ao longo dessa semana, você vai ter que pagar por ele. Ele precisa ter os defeitos que nós estaremos mostrando a vocês ao longo dessa semana. Defeitos na rolha, defeitos visuais, defeitos olfativos e defeitos gustativos. Dica do dia. Cuiabá, pela sua temperatura, é um lugar muito apropriado para o consumo de vinhos brancos e também de vinhos rosés. O vinho rosé se harmoniza com muitos dos pratos cuiabanos. Hoje nós vamos estar estamos mostrando para vocês um vinho produzido pelo Balão Philippe de Rothschild, no Chile. O vinho se chama Mapu, é um vinho da uva Sauvignon Blanc, um vinho que pode ser tomado entre 8 e 10 graus Celsius. Você já pensou que maravilha que seria isso na beira da piscina? Um vinho maravilhoso, muito rico em aromas e muito saboroso. E o melhor de tudo para Cuiabá, ele vai estar
geladinho.